A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que estuda mudanças na cobrança do ICMS em vendas realizadas pela internet, aprovou, no último dia 2, quarta-feira, o relatório do deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, sobre a proposta de emenda constitucional do Senado que trata do assunto. O relator apresentou um novo parecer estabelecendo que o ICMS do comércio eletrônico nas compras feitas pela internet ou por telefone será dividido de forma gradual entre os estados vendedores e os consumidores, a fim de reduzir o impacto na arrecadação dos estados de origem das mercadorias. Ao final de 2019, a divisão do imposto ficará semelhante à aplicada para os produtos de comércio em geral. Para debater o assunto, convidamos os deputados Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate. Deputado Luiz Carlos Rauli, como é que o senhor vê isso? Foi um grande avanço, mas muito longe do ideal. O Imposto de Valor Agregado, que é o ICMS, é o mesmo que tem na Europa, ele é cobrado no destino. Em todos os países que têm ICMS, na Alemanha, na Itália, no Canadá, cobrado no destino, nunca na origem. A cobrança na origem, ela acaba beneficiando o Estado produtor, industrial, em detrimento do Estado consumidor, né, com os estados do Nordeste, o Paraná é mais consumidor do que fornecedor de matéria industrializada para dentro do Brasil. São os produtores que são cobram, beneficiados, né? São beneficiados. O modelo é errado desde a concepção em 1967, há quase 50 anos atrás, quando foi construído o ICMS. Tem vários erros na inicial. O maior deles é esse, porque se você falar em associação de livre comércio com o mundo, que você não cobra impostos de um país com outro, e não cobra, o Brasil não cobra, nenhum outro país cobra do Brasil, um Estado federado cobra do outro, 12% e 7%. Então, a ideia do comércio eletrônico, que está dominando o comércio no mundo, crescendo de forma assustadora, e esse é um drama também nos Estados Unidos, a cobrança na origem, cobrança no destino. Então, a PEC ela vem resolver esse dilema contemporâneo do comércio eletrônico e por telefone, porque é muito acentuado e cada vez maior as compras eletrônicas pela internet. Então, o relatório faz justiça, mas como tudo no Brasil é lento e gradual, né? Até chegar naquele valor. Eu, dentro do CONFAS e no Congresso por mais de 20 anos, defendo a alíquota zero na interestadual. No CONFAS, houve o entendimento de reduzirmos para 4%, só que não conseguimos um consenso até hoje, nem no Senado, nem na Câmara. E o comércio eletrônico conseguir esta conquista é muito importante para os estados consumidores. Deputado Assis Carvalho, o senhor como é que vê? Na mesma linha de raciocínio do deputado Raul. Compreendo que é um avanço, queríamos mais, mas foi possível. Logo que eu assumi aqui o meu mandato, eu elaborei uma PEC e tive a felicidade de ter aí mais de 200 assinaturas, que é a PEC 71. E logo depois surgiu a PEC 197, que foi depois da nossa, que tinha exatamente um princípio diferente. E eu estava resistindo, a minha PEC foi apensada a essa 197, e eu resisti muito a votar a 197, que é essa que vai ser votada agora. Porque a 197, eu compreendia que era uma enganação. Você praticamente aplicava apenas o imposto para o contribuinte, excluindo o não contribuinte, que é o cidadão que compra para o seu consumo, e isso aplicava a questão do imposto interno, desconsiderava o imposto interestadual. Logo, o estado de origem, se ele baixasse o imposto interno, até mesmo para poder focar mais o seu comércio local, ele excluía totalmente o repasse para os estados consumidores. E foi aí que eu dialoguei com o governo, estava me negando, inclusive, a votar esta PEC, negociei o desapensamento da minha PEC para que ela continuasse, depois conseguimos chegar a um acordo que foi exatamente um substitutivo do deputado Márcio Macedo, que é copião da minha PEC. Então, hoje, embora com 197, o que está sendo votado é um substitutivo que é a PEC que eu defendi
que, graças a Deus, com a quase totalidade dos deputados, inclusive o Raul faz parte desta comissão, nós chegamos a um acordo de dividir este valor em 5 anos. 20% para 2015, 20% para 2016, 2017, 2018 e 2019 é que nós chegaremos aos 100%. Ora, pela situação que se encontra neste momento, o prejuízo é muito grande, Aceso. Só o estado do Piauí vem perdendo o ano em torno de 150 milhões. Nós tivemos somente no ano de 2013, nada mais, nada menos do que 28 bilhões transitando no comércio eletrônico. Então, isso vai dar mais ou menos um ICMS de quase 5 bi, ficando praticamente concentrado em... São 6 estados, né? Mas nos 6 estados, a grande concentração praticamente é num, que é São Paulo. Então, nós precisamos também agradecer a compreensão do Parlamento de São Paulo, com a exceção de um ou outro parlamentar, a maioria compreendeu que era necessário fazer isso de forma gradativa, porque era uma situação muito injusta. ICMS, como bem colocou o deputado Raul, é um valor agregado. Não tem sentido esse recurso ficar totalmente no estado de origem. O normal é que ele fosse totalmente para o estado de destino, mas não estamos conseguindo 100%, pelo menos uma parcela disso, porque agora você vai tratar exatamente neste relatório, que é o substitutivo do deputado Márcio Macedo, que é a cópia da minha PEC, que é a PEC 71, você está tratando exatamente a diferença entre o imposto interestadual, que é o imposto do estado de origem e o estado de destino, né? Então, essa diferença é que vai ficar parte para o estado de origem e parte para o estado de destino. Pelo menos uma parte, já que não podemos ter o todo, porque a gente também não vai perder a totalidade. Agora, deputado Luiz Carlos Raul, tudo isso remete ao injusto sistema tributário brasileiro, né? Exatamente, é uma injustiça. Que é um sistema caótico. Eu chamo de E anarco-caótico. que serve muito aos grandes escritórios de advocacia, sobretudo em São Paulo, né? Bom, antes eu queria parabenizar o deputado Assis pela iniciativa e pela conquista, na perseverança, mostrar que tua emenda constitucional era a ideal, né, e não a outra. Parabéns, muito obrigado, deputado Assis. É muito difícil esse mérito na casa e é difícil também ser reconhecido, né? E eu estou reconhecendo o teu mérito da tua PEC. Muito obrigado. O tema, o Brasil, ao longo dessas últimas 4 décadas, né, vem remontando o seu sistema tributário. Na Constituinte, tentamos fazer uma reforma, eu era secretário da Fazenda do Paraná, 87 e 88, não conseguimos. Depois, por muitas tentativas, depois que eu cheguei no Congresso em 91, tentamos a reforma do sistema tributário e não conseguimos avançar. Agora, a presidente Dilma propôs a reforma fatiada, também não conseguiu avançar. Os interesses são conflitantes. Estados, municípios, União, empresas, né? Então, tem muitos interesses conflitantes. Enquanto isto, a China, né, surfa nas ondas mais altas do mundo, o Sudeste Asiático, onde não tem esses empecilhos tributários, previdenciários e trabalhistas. Então, o Brasil é muito complexo. É um país que... Mas na China também não tem encargos sociais, né? Sim, mas estou dizendo o nosso encargo, não estou falando da Previdência Oficial, o INSS, estou falando da Previdência Pública, que precisa ficar igual à Previdência do INSS. Né? É o destino, né? Senão vai acabar destruindo o Brasil, a Previdência Pública. Estou falando dos governos municipais, estaduais e federal. Deveríamos ter um tipo só de Previdência no Brasil, a do INSS. Os que ganham mais pagariam uma previdência adicional, como paga no Banco do Brasil, na Petrobras. Do Paraná já tem esse sistema, mas ainda precisa aperfeiçoar para ficar, né, todo mundo até 10 salários mínimos iguais. A reforma tributária é a mãe das reformas. Sem dúvida alguma, é o cidadão, a empresa e o governo. Qual é o interesse do governo em impor uma imposição de tributo sobre o cidadão e sobre a empresa? Quanto você mais tributa a empresa, indiretamente vai para o cidadão, os mais pobres. Quando você tributa mais o cidadão diretamente, você protege os que ganham menos, tributa os que ganham mais. Tratar os desiguais, né, desigualmente.
Quando você tributa a empresa, você está tributando a base de consumo. São 3 bases tributárias: propriedades, renda e consumo. Quando você tributa a propriedade e a renda, vai direto para o cidadão e para a família. Quando você tributa o consumo, vai para todo mundo. Se um cidadão ganha 2 salários mínimos, com o modelo que tem hoje, ele paga 53,9% de impostos. Um cidadão que ganha 30 salários mínimos acima, paga apenas 29%, quase a metade do que paga um cidadão que ganha pouco. Isso foi constatado pela FIP São Paulo, inicialmente, depois pelo IPEA, que é um órgão do Ministério do Planejamento. Esse sistema, tanto ele prejudica o cidadão, que ganha pouco, quanto prejudica a empresa, que tem uma complexidade de ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, IOF, contribuição previdenciária e etc. Então, essa empresa, ela não tem competitividade. Uma tem benefício fiscal, outra não tem. Uma está no Simples, outra está fora do Simples, está no lucro real, está no lucro presumido. Então, essa parafernália é o manicômio tributário brasileiro, um sistema anárquico caótico. Quando consertar o sistema tributário, o Brasil vai crescer a 7% ao ano. Estou falando só com o conserto do sistema tributário, porque a empresa, nós precisamos tributar o lucro dela. Ela obteve o lucro e lá, se ela escamotear o lucro, nós vamos e perseguimos ela, né? Como o cidadão, né, o profissional liberal e outros que, de acordo com a sua renda. Porque o país oferece tudo para que todo mundo tenha seu emprego, tenha sua empresa, tenha sua residência. Então, o Estado brasileiro, a União, Estado e Município, precisam, todos, os trabalhadores, empresários, né, o governo, de um novo sistema tributário. Essa é uma luta que não foi vencida ainda e passam vem lá de trás, de antes da Constituinte, e até agora nós estamos ainda, né, por fazer uma grande reforma tributária de inclusão social. Deputado Assis Carvalho, a reforma tributária se tornou tão difícil aqui na Câmara, no Congresso, quanto a reforma política, que também é outra necessidade, uma grande necessidade que o país tem de modernizar suas instituições políticas, não é verdade? É uma realidade, o deputado Raul colocou muito bem. Nós tivemos um conterrâneo nosso, que hoje, inclusive, é o nome da Comissão de Finanças e Tributação, que foi o deputado Mussa Demes, lá do estado do Piauí, acredito que grande amigo, o Raul conheceu muito bem. Companheiro. E ele foi deputado em vários mandatos, né, há anos, fez toda a sua vida nesse parlamento se dedicando a uma luta sobre o estudo da reforma tributária. Debatia com a gente lá no estado do Piauí, faleceu e, lamentavelmente, essa reforma tributária, que é a mãe de todas as reformas, sem sombra de dúvidas, não consegue sair. Porque é um jogo de interesse muito grande. Então, eu concordo com o deputado Raul, ele colocou muito bem, o Luiz Carlos Raul tem acúmulo sobre esse tema e nos incomoda a todos nós. É muito ruim a situação. Como ela não sai na sua totalidade, nós vamos ter que, infelizmente, não é o ideal, mas é o possível, ir fazendo ela de forma fracionada. É o caso agora do comércio eletrônico, nós estamos discutindo isso agora, quando nós temos hoje, fechamos 2013 com 37 mil lojas virtuais, deveremos chegar aí a 45 mil lojas virtuais em 2014, quer dizer, uma situação... E um crescimento vertiginoso. Tem um crescimento que está acima de 20%, já chegou a crescer até mais de 30% ano. Então, um crescimento acima de 20%. E o movimento... 10 vezes acima do crescimento do PIB. O PIB foi 2,3%. E o movimento, né? De então, bilhões, né? E são bilhões. Eu estou colocando, só o ano passado foram 28 bilhões que foi mobilizado nas lojas virtuais. Então, essa situação não estava prevista na Constituição, porque em 88 nós não tínhamos este comércio. Então, é compreensível que os legisladores da época não tinham... Nem internet existia. Não tinha internet, praticamente. Não tinha internet. Então, precisava, naturalmente, de uma readequação dessa realidade. Exatamente. E como a gente não tem a tão sonhada, esperada, almejada, né, reforma tributária, precisamos fazer de forma pontual. E aí, nesse momento, nós estamos fazendo justiça, pelo menos com uma parcela daquilo que é possível, não é o ideal, mas é o possível, que foi o que conseguimos negociar no parlamento, que é essa reforma que está saindo. Temos uma luta histórica que também estamos muito unidos com quase todo o país, inclusive com o Paraná também, que é a história dos royalties.
é uma situação que nos desconforta. Nós votamos nesse parlamento, todas as vezes que foi para o plenário, nós ganhamos. Hoje está a situação, lamentavelmente, amarrada no tribunal, uma interferência do tribunal, uma decisão soberana desta casa, prejudicando o país inteiro, que também é uma parcela mínima de uma distribuição de um valor que nos pertence. Agora, o deputado colocou uma questão muito importante, só para fechar aqui, Tarcísio, a questão da carga tributária. Ele colocou corretíssimo. O IPEA tem um estudo, eu tive vendo uma época dessa, a média que se paga hoje para as pessoas que ganham até 10 salário mínimo, eles estão pagando acima de 32%. Quem ganha acima de 10, aliás, corrigindo, os 10% mais pobres, né? Os 10% mais pobres, acima de 32%. Quando você coloca de forma pontual, que é a questão do consumo, vai lá para cima. Quando coloca a propriedade, é um mínimo, que o tributo sobre a propriedade é muito baixo. Quando você coloca os 10% mais ricos, é 22%. Isso é inaceitável. Quer dizer, no mínimo, na pior das hipóteses, horizontaliza-se. Agora, os mais pobres pagam mais, né? E os mais ricos pagam menos. Eu não consigo admitir uma situação como essa. Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Brasil em Debate está de volta com os deputados Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Nosso tema é o ICMS do comércio eletrônico. Deputado Luiz Carlos Rauli, agora esse problema do comércio eletrônico, na verdade, reflete a dificuldade do sistema tributário brasileiro, que é muito intrincado, não é verdade? Olha, o comércio eletrônico é um fenômeno recente, né? A casa aqui passou a ter a primeira rede de computador em 95, para você ter uma ideia. Então, hoje é dominante das nossas vidas. Cada vez mais a internet vai dominar. Vai chegar um ponto que nós só vamos fazer compras eletrônicas. Então, é preciso pacificar essa situação, como o deputado Assis muito bem colocou. Não dá para fazer o todo, vamos fazendo fatiada. Comércio eletrônico, já fizemos o Simples, o Super Simples e o MEI, e estamos agora, nesse momento, na Câmara dos Deputados, debruçados sobre a aprovação de um avanço no Super Simples, universalizando... Quer dizer, fazer mudanças pontuais. Pontuais. Avançando o Super Simples, universalizando a inclusão de categorias de serviços que ficaram de fora, elevando o teto em 20% até quase 4 milhões e 400, e resolvendo outras pendências que tem o Simples hoje. O MEI, o Simples, o Super Simples, é uma revolução tributária no caos e no manicômio tributário que nós temos no Brasil. É um cânfora, mas ainda não é o ideal, está longe do ideal de ter um sistema clássico, puro, que tributa, né, mais diretamente e menos indiretamente. E que estimule a economia brasileira. Pois é, tudo para gerar emprego e riqueza no país. Tornar mais competitivo Exatamente. O país lá fora. Por isso, né? que a micro e pequena empresa, do Simples ao Super Simples, são 18 anos. De 2006, o Super Simples até agora, já, né, mais uma quantidade de anos em que hoje colhemos 80% dos novos empregos no Simples e no MEI. Novos empregos no Brasil. Mais massa salarial, mais longevidade das empresas. Uma outra reforma importante, que eu estou propondo fatiada, em parte, a desoneração total do alimento e medicamentos. Uma PEC 491 de minha autoria, que pretende fazer com que essa base que ganha pouco tenha melhora no seu poder aquisitivo, desimpactando um medicamento, segundo estudos da Interpharma, desimpactaria 32% do preço do medicamento. Ah, mas como? E a receita? Realoca para os que ganham mais, né? Então, eu tenho essa PEC. As farmácias entregaram 3 milhões de assinaturas, agora o presidente Henrique prometeu atenção especial. A outra questão que antecede a questão dos royalties, você é do Piauí ou do Paraná, são os 2 casos únicos no mundo de bullying, que quando chegou a divisão do mar territorial no Paraná e no Piauí, virou um triângulo. Em vez de ser no Paraná, tinha que ser paralelas.
no Piauí meridianos, porque o planeta é dividido em meridianos e em paralelas. E as paralelas e os meridianos do Paraná e do Piauí viraram um triângulo, prejudicando a recepção de royalties do Paraná e do Piauí. Eu estou criando uma frente parlamentar em defesa dos verdadeiros, legítimos e legais limites do mar territorial brasileiro. Então, essa é uma luta que também fala muito de perto ao Piauí e ao Paraná. O Rio de Janeiro é o maior beneficiário. Porque né? assim como o Cristo Redentor, eles pegaram o litoral do Rio de Janeiro e abriram para baixo. Invade São Paulo invade o Paraná, e o Paraná, como não invade ninguém, ele fica um triângulo exprimido entre Santa Catarina e São Paulo. O pré-sal está o quê? A 300 quilômetros da costa do Rio. As empresas que estão instalando hoje no Pontal do Paraná, ao lado de Paranaguá, estão instalando lá uma indústria de base forte, porque estão mais próximos dos postos de petróleo do que São Paulo e o Rio de Janeiro. Então, porque está ali em frente ao estado do Paraná. Estão lá grandes empresas se instalando. As reformas fatiadas, né, que a gente tem encetado lutas aqui, é assim, o parlamento tem essa característica de caixa de ressonância da sociedade, dos trabalhadores, das empresas, das entidades do terceiro setor, e nós damos respostas, às vezes, mais rápidas do que o executivo, porque o executivo vai ter que ouvir o Estado, vai ter que ouvir o município, né, vai ter que ouvir os empresários. Aqui nós temos projetos como o Assis apresentou, do comércio eletrônico, como eu apresentei. Eu tenho reforma que leva à energia elétrica, que é dois casuísmos que tem no texto constitucional de 88, a energia e os combustíveis de origem de petróleo são cobrados no destino, ao contrário de todo ICMS que é cobrado na origem. Então, é uma contradição. É uma contradição. Então, o sistema brasileiro, ele é muito contraditório e, por isso, gera muitas injustiças. Você vê, a receita do Piauí, que é pequena, né? É uma das menores per capita do Brasil. Você pega DF, que é a capital, que é a maior per capita de receita do país, deveria ser aproximada. Né? É o chamado equalização. Desculpe. Fique à vontade. Mas Deputado Assis Carvalho. Não, o deputado colocou muito bem. A gente percebe que quando a gente trata dessa situação, percebe-se que não há muitos conflitos de correntes políticas. As questões ficam muito mais no que diz respeito à distribuição geográfica do país. O deputado fez uma referência que também nos desconforta, que é quando você aplica exatamente o ICMS nos produtos, sempre beneficiam a origem, porque tem lá o parque industrial. Mas quando você aplica sobre energia e sobre petróleo, aí você coloca no destino que, novamente, os estados mais populosos consomem mais. Então, ganham duas vezes. Quer dizer, ganham nos produtos que fabricam e ganham nos produtos que eles consomem mais, que é a energia e o petróleo, os mais populosos. E aí, novamente, nós terminamos tendo este conflito, infelizmente, com o estado tão querido de todos nós, que é Rio e São Paulo. Entre o rico certo? E os pobres. Entre o rico e os pobres. E os remediados. E os remediados. Então, eu acho que é isso que a gente tem que se debruçar. Não dá mais para, num país que é uma federação, a gente ter uma situação de tanta desigualdade, uma realidade tão díspare como um per capita de Brasília e um do Piauí. Isso a gente não pode continuar admitindo, não pode continuar aceitando. E, para mim, tão, digamos assim, doloroso, tão desigual como é a questão do comércio eletrônico, porque o comércio eletrônico é uma realidade, não tem mais retorno, é cômodo. No meio da madrugada, você acordar e comprar um relógio, comprar um perfume. Crescente. E é crescente. Eu estou colocando aqui agora que nós fechamos 2013, nós tínhamos 0 nos anos 90, fechamos 2013 com 37 mil lojas virtuais, a previsão de 2014 são 45 mil lojas virtuais. Quer dizer, nós estamos saindo praticamente para trabalhar com 28, 30 bilhões de circulação de dinheiro num comércio pouco tributado ou tributado de forma injusta, porque nem pouco tributado, até que ele é tributado, mas sendo concentrado, portanto, na origem, beneficiando os grandes estados. É situação semelhante à questão dos royalties. Eu não me conformo com essa questão dos royalties. O mar não pode pertencer a um estado ou a outro estado. O mar é da União. E alto mar. Aí você pega em alto mar, oceano, você alto pega mar. 300 quilômetros de uma costa.
a 7.000 metros de profundidade e alguém dizer que esses royalties lhe pertencem, isso, pelo amor de Deus, isso é uma injustiça muito grande. E é por isso que esse parlamento, de forma majoritária, todas as vezes que teve a oportunidade de votar, votou exatamente pela disposição mais justa. Inclusive, essa última proposta é uma proposta de um piauiense, do nosso senador Wellington Dias, que é o autor do projeto que nós estamos agora batendo para que se resolva. Votamos. A presidente Dilma, que é do meu partido, cometeu um erro, porque vetou, e nós, e eu, do partido da presidente Dilma, ajudei a derrubar o veto, votei contra o veto. E agora nós estamos com uma situação como essa, prejudicando Agora, pequenos municípios. O veto presidencial é muito Já difícil. derrubamos. E nós já derrubamos. E Nós derrubamos o veto. O Supremo E aí agora, o então? Supremo agora tem uma liminar, que está lá a ministra que dá uma liminar, senta em cima dessa liminar. Nós estamos defendendo que ela submeta pelo menos ao plenário. E está aí há bastante tempo essa coisa parada. Temos agora a marcha dos prefeitos. A Eu tive CPI ontem... da Petrobras, né? Não é da Petrobras. É a questão dos royalties do petróleo. Nós estamos tratando aqui... Só royalties do petróleo. Só os royalties do petróleo. Isso aqui nós votamos há mais de um ano aqui, derrubamos o veto. Aí o Rio de Janeiro entrou com uma ação, a ministra Carmen Lúcia deu uma liminar. Nós estamos lutando apenas que ela submeta a sua liminar, portanto, ao pleno. Vamos deixar que o pleno decida. Por que os senhores não recorrem? Nós já recorremos. Não, mas já está recorrido. Já está recorrido. Agora, a hora de um julgamento do pleno não depende da gente, nós estamos apenas apelando que seja feito. Agora temos as marchas do prefeito essa semana e estamos esperando que os prefeitos contribuam com todos nós, estaremos lá juntos, dialogando com o Supremo, para que eles decidam isso, porque é uma injustiça muito grande. São pequenos municípios do estado do Piauí, pequenos municípios lá do Nordeste, mas também do Pará, do Paraná, né, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que estão sendo prejudicados por uma questão que nós, de forma soberana, representando a vontade soberana do povo brasileiro, que fomos eleitos para isso, nós fizemos nosso dever de casa, nós fizemos nossa parte. Mas, lamentavelmente, esse dinheiro, até então, continua preso como a liminar no Supremo. Nosso tempo está esgotado. Deputado Luiz Carlos Raul, quer dizer alguma coisa? Sim, dizer que tem muitas coisas. Na internet também tem os jogos eletrônicos. Em países estrangeiros, que devia ser proibido, eu tenho um projeto de lei. Infelizmente, a Câmara não se dignou a votar. Então, a internet do bem, a internet do mal. Vamos focar a reforma tributária nacional, inclusiva, de inclusão social, justa, equânime, que resolva os problemas da federação, do pacto federativo. Né? Acho até mais, que deveria ter um pacto social hoje no Brasil. O Brasil passa por uma necessidade imperiosa de reformas. Bom, eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Brasil em Debate termina aqui. Nós debatemos o ICMS do comércio eletrônico. Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você em um próximo programa.